A história de Jeremias ela é bastante extensa, tanto é que existe um livro na Bíblia que leva o seu nome e é um dos maiores livros da Bíblia, que inclusive está categorizado, organizado entre os profetas maiores. Tem um livro que se chama Jeremias. E o que é esse livro? Ele conta toda a história ali dos 50 anos em que Jeremias atuou como profeta do Reino do Sul, ou então o Reino de Judá. Porque Israel, na história dos Hebreus, fora dividida, né? Eles foram unidos até certo ponto, mas fora dividida entre Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, que é Israel, capital em Samaria, isso depois de Salomão. E Reino do Sul, com a capital em Jerusalém, que é com a capital em Jerusalém, que é o Reino do Sul, também conhecido como Judá. E Jeremias foi profeta do Reino do Sul, de Judá. Ele nasceu por volta do ano 640 a.C. e foi testemunha e acompanhou e trouxe a profecia de que a Babilônia destruiria Judá. Assim como o Reino do Norte teve a destruição realizada por meio dos assírios lá por volta do ano 586 a.C. Judá também, 586 não, 722, 721 a.C. E aí Judá viria na sequência, né, no ano 586. Bom, então o último vídeo, né, logo depois disso os babilônios capturaram Jerusalém. Veja bem, aqui é o vídeo final sobre isso, né, o que está acontecendo até aqui. Porque Jeremias ele foi alertando todo mundo sobre esse perigo e ninguém o ouvia. Logo depois disso, os babilônios capturaram. Depois do quê? Depois de terem jogado Jeremias numa cisterna para morrer. Capturaram Jerusalém. Nabucodonosor tinha dado ordens para que nenhum mal fosse feito a Jeremias. Veja, o próprio rei poderosíssimo da Babilônia conhecia Jeremias e disse que não deveriam feri-lo. Olha que coisa absurda isso aqui. Ele foi solto e teve permissão para ir a Mispá. Então eles capturaram também Jeremias. Nabucodonosor entrou em Jerusalém, tirou do templo todas as vasilhas sagradas e depois destruiu a cidade e o templo. Fez Zedequias assistir à execução de seus 2 filhos, depois o cegou e o enviou para a prisão na Babilônia, onde ele morreu. Nabucodonosor levou milhares de judeus para o exílio na Babilônia, inclusive a turma de Daniel, né? Não deixando nada para trás, a não ser ruínas de uma multidão de pobres que não tinham força nem capacidade para reerguer a cidade. Em 587 a.C., para todos os efeitos práticos, Judá deixou de existir. Deixou de existir, isso aqui é muito pesado, hein? Só voltaria a se reerguer depois de 80 longos anos. Quando o exílio chegou ao fim, o remanescente de fiéis voltou para reconstruir o que mais tarde seria conhecido como Judeia. Judeia, um outro nome, né? Inclusive aqui que entra os livros de Esdras e Neemias, né? Bom, só para mostrar o livro que eu estou usando aqui no canal, né? Eu tenho curiosidade e gosto de teologia do ponto de vista aqui sobre conhecer todos os personagens bíblicos. A nação que antes era grande sobreviveu graças à esperança e à fé de um pequeno bando de exilados na Babilônia. Em Mispá, Jeremias permaneceu com Gedalias, o governador da nova província babilônica. Um bando de rebeldes se levantou e matou Gedalias e os judeus que o apoiavam depois procurou o conselho de Jeremias para saber como eles deveriam proceder. Eles haviam feito planos para fugir para o Egito e lá erguer um exército contra Nabucodonosor. Novamente, Jeremias disse-lhes que a vontade de Deus era que eles se submetessem aos babilônios, dizendo que, se continuassem ali, Deus lhes daria no fim a vitória. Mas, se fossem para o Egito, Deus iria abandoná-los e eles nem sequer seriam lembrados. Eles ficaram furiosos com o conselho, acusando Baruque, secretário de Jeremias, de colocá-lo contra eles. Levaram Jeremias e Baruque à força com eles para o Egito. Lamentavelmente, a profecia de Jeremias se cumpriu. Então, esse povo não desiste de se rebelar assim, né? Lamentavelmente, a profecia de Jeremias se cumpriu. Ele provavelmente morreu no Egito, mas não há registro algum do que aconteceu a nenhum deles depois que deixaram Judá. Jeremias, Baruque, o escriba, e seus capturadores desapareceram na história. E assim, então, eu finalizo, né, a série de vídeos sobre Jeremias. São 5 vídeos desde o seu início, e olha que trajetória, né? E, na verdade, para entender mesmo a história de Jeremias, tem que ler o seu livro, né? O livro de Jeremias, naqueles muitos e muitos capítulos contando esses 50 anos aproximadamente aí dos últimos dias, dos últimos anos do Reino do Sul e como foi uma jornada de muita rejeição e humilhação para Jeremias nesse tempo todo, porque ele falava e ninguém o ouvia. Bom, fico por aqui então. No próximo vídeo eu quero tratar sobre Jeroboão I, que foi um terrível rei. Agora eu não lembro se ele foi reino do norte ou reino do sul. Reino do norte, né? Reino do norte, se eu não me engano. É isso? Tadã! Bom, mas deixa isso para o próximo vídeo. Fico por aqui, valeu!